ó. Tá gravando. Tá certinho. Tá, então só fazer desse jeito, tá tudo ótimo, tá? Hoje é dia 18, né? Esse aqui tá com dia 12. Lá, Hoje. lá eu fiz umas alterações nessa apresentação. Aí se eu não subir lá no Moodle, depois eu subo, tá? Então se você tinha pegado lá no Moodle, você ignora ela que eu vou subir uma nova, tá? Que eu fiz Tá. umas alterações. Então assim, ó, vamos pensar lá nos circuitos com diodo, né? O Uhum. primeiro circuito que a gente. Que assim, que é o maior. Maior uso não, vai, mas um dos grandes usos do diodo. E que, na verdade, ele era o maior uso até eles desenvolverem as fontes chaveadas. É a fonte. O retificador, tá? Que é uma fonte de corrente contínua que utiliza diodo para retificar o sinal alternado. A gente já passou rapidamente lá na aula de CLP, né? Quando eu falei lá da entrada Uhum. na entrada analógica do CLP, que usa uma ponte e tal. Aqui a gente vai ver com um pouquinho mais de calma. E você também já deve ter visto isso, né? No semestre que você fez o curso, né? Tá? Então assim, a gente vai ver três retificadores, tá? Retificador de meia onda, retificador de onda completa com center tap, e que também é chamado. Center tap é chamado de tomada central. Enfim, tem outros nomes, tá? Mas na hora que você vê o desenho, você sabe que é que tem o pininho lá no meio do transformador é o com center tap. E o retificador de onda Tá. completa, tá? Em ponte, né? Então, a diferença desses dois, tem umas diferenças nos cálculos, mas basicamente é que aqui você precisa de um transformador que tem uma saída a mais no transformador, né? Que é o pino central, tá? Aqui você pode usar um transformador comum ou diretamente na fonte, né? Também não tem nenhum problema. Em compensação, você vai ter uma quedinha de tensão a mais, tá? Então a gente vai estudar isso aqui Uhum. hoje. Aí eu preparei o material desse daqui para amanhã. Então a gente estuda esse aqui amanhã, tá? E o de onda completa na semana que vem. O em ponte, tá? Na semana que vem. É, Na verdade, eu tinha até pensado nesse cara aqui da gente fazer de maneira assíncrona, mas eu achei melhor a gente jogar para uma aula assíncrona para eu pelo menos passar alguns detalhes com você, né? E depois eu tento readequar as aulas lá para dar tudo certinho, tá? Bom, Tá. o retificador de meia onda, tá? É, Como o nome já diz, né? Ele é um retificador que vai retificar metade da onda, tá? Se a gente pensar Uhum. numa onda de corrente alternada, né, ela tem um semiciclo positivo e um semiciclo negativo. O retificador de meia onda ele só vai retificar o semiciclo positivo. O semiciclo negativo ele corta, deixa quieto, deixa para fora e tudo bem, tá? Ele é um retificador assim muito simples, tá? E é pouco usado porque o custo dos dispositivos dos diodos em si, né, é muito baixo, tá? E hoje em dia ainda com as fontes chaveadas ficou mais baixo ainda, né? Então, a ideia do retificador de meia onda é mais para você entender o conceito da retificação do que de fato você projetar um retificador desse tipo, tá? Mas assim, pode acontecer de aparecer, tá? Pode acontecer de você ver, tá? Uhum. Tá? Mas não é muito usual. Normalmente você vai ter um retificador em ponte, tá? O que é mais usado é em ponte. É, mas fica com isso em mente. A ideia aqui é para você entender o conceito, tá bom? De retificação. Tá. Legal? Tá muito Uhum. rápido? Não, Não? tranquilo. Ah, então tá bom. Então vamos lá. Então o que eu coloquei aqui? Só pra ver se eu não esqueci de falar nada, né? Então, ele vai ser o quê? Vai ser um diodo em série com a fonte, tá? A gente já vai ver no circuito, né? Normalmente a gente vai usar um transformador, tá bom? Eu também já vou depois explicar melhor isso aqui, né? E a tensão que sai, ela é pulsante, né? Então como ela retifica só meio ciclo da onda, e fica, na verdade, a saída são pulsos de corrente contínua, né? De tensão contínua, na verdade. Então, que também é corrente, né? Então, como ele é pulsante, não é muito útil, tá? Então, pra gente tornar o circuito útil, a gente tem que colocar um filtro para poder retificar essa tensão pulsante da saída, que normalmente é um capacitor. O filtro a gente vai ver lá na frente no de corrente no retificador em ponte, tá? Então aqui, ó. O que eu tenho aqui? Tem então a minha fonte, que poderia ser a minha rede elétrica, né?
que ela tá aqui, ó, alternando o sinal, né? Frequencinha lá de 60 Hz, bonitinho, que você tá acostumado, certo? Aí eu monto um circuito nessa fonte aqui que eu coloco um diodo. O que o diodo vai fazer? Bom, se eu tô no semiciclo positivo, o diodo vai estar diretamente polarizado, né? Aqui é positivo, aqui é negativo. Aí o diodo está diretamente polarizado, o que ele faz? Ele conduz. Legal, conduziu. Quando chegou no semiciclo negativo, vai inverter, aqui fica negativo, aqui fica positivo. Nessa configuração o diodo está inversamente polarizado, ele não conduz. Lembra? Então, se a gente lembrar lá da aproximação ideal, né? É uma chave. Positivo conduz, negativo não conduz. Positivo conduz, negativo não conduz. Positivo conduz, negativo não conduz. E aqui, a partir disso, eu retifico, apesar do nome não ser correto, né? Porque isso não está reto, né? Mas de certa forma você retifica o que você fez. Você filtrou seu sinal alternado para ficar só uma componente contínua, tá? Super simples, né? O conceito é muito simples, tá? Tem uns detalhezinhos aqui dentro que a gente vai estudar, tá? Mas basicamente o retificador é isso. Eu ponho aqui o diodo de maneira que ele vai conduzir quando eu quero, tá bom? E aí eu só tenho o semiciclo positivo, né? Tá. Aí se eu colocar um capacitor aqui em paralelo, ó, né? De maneira que esse capacitor ele armazene energia, o que vai acontecer? Ele vai armazenar energia aqui, certo? Quando chegar no semiciclo, na redução de energia aqui do semiciclo, ele vai começar a descarregar. E aí ele faz isso aqui, né? Tá, aí você começa a retificar, tá? Mas aí a gente vê com detalhes depois. Legal? Tudo bem até aqui? Beleza. Aqui, ó, é a carga, tá? O que é a carga aqui, né? Não é necessariamente um resistor, tá? Pode ser um resistor, pode ser um circuito, tá? Então, quando a gente pensa em carga, aqui a gente está pensando na impedância dessa carga, tá? Que, para o nosso cálculo inicial, vai ser um resistor mesmo. Então, imagina que eu tenho aqui um resistorzinho apenas, mas na prática é o seu circuito, é o que você quer alimentar que está aqui, tá bom? Tá? Que pode ser indutor, capacitor, transistor, aí a carga vai embora, tá? Então, mas pra gente estudar aqui, a gente pensa que essa carga aqui, que é o que eu quero alimentar, né, é um resistor. Legal? Beleza. Maravilha. Assim, eu vou usar uma abordagem com você, que é uma abordagem mais simples de retificador, tá? Aí, bom, vamos lá na frente, depois que terminar a aula eu explico isso melhor, tá? Tá bom. Que o problema é assim, quando eu tenho uma carga que não é resistor, vai mudar algumas coisas, tá? Eu não vou abordar aqui, porque eu acho que o curso de automação não é tão necessário, tá? Mas acho que valia, de repente, você dar uma pesquisada nisso. Mas a gente vê no final da aula, tá? Tá. Bom, aqui a gente vai estudar alguns parâmetros que são importantes na saída do retificador, tá? Por que eles são importantes? Porque eles vão definir o que o seu retificador de fato está fazendo, o que ele está te entregando, tá bom? Então, na hora de você, seja para você analisar uma fonte ou você projetar uma fonte, são esses parâmetros aqui que vão te especificar que diodo que você vai colocar, como que a tensão vai se comportar na saída na saída da carga, na entrada da carga, né, ou na saída do diodo, tá? Então, assim, olha como parece um monte de coisa aqui, mas é muito simples, tá? Outra coisa, você não precisa decorar isso, tá? Não é meu intuito você decorar isso. Você vai ser uma engenheira de automação, você não vai ser uma engenheira eletrônica, não precisa você não vai sair projetando fonte, você só precisa conhecer isso, tá? E saber onde procurar quando você precisar fazer algum tipo de análise, tá bom? Então, primeiro, ó, tensão de pico na carga. O que é a tensão de pico na carga, né? Se a gente voltar aqui, essa é a carga. A tensão de pico é a tensão máxima que vai estar na carga, tá vendo? Tá? Então essa tensão aqui, ó. Aí, vamos lembrar de um negócio, ó. Bom, a tensão de pico na carga vai ser essa tensão máxima quando ele chega até aqui, certo? E se a gente pensar no diodo ideal, não era uma chave? Lembra, o diodo ideal era uma chave. É como se eu tivesse uma chave que abre e fecha, dependendo da polaridade, né? Então, quanto que vai ser essa tensão de pico? Vai ser a mesma tensão da fonte,
Tá vendo? Tá? Então, por isso, a tensão de pico... abriu. A tensão de pico de saída vai ser igual a tensão de pico de entrada. Tá bom? E aí, você lembra desse raiz de 2 aqui? Quando eu tenho sinal... Eu lembro, mas eu não lembro o porquê. O porquê, né? Aí, o porquê é complicado. O porquê tem a ver com essa integral aqui. Nossa, Na então, verdade, com tudo essa. Com essa integral aqui. Aí É. não vale a gente explicar. Mas vale assim. O porquê que ele tá aqui eu posso te explicar, tá? Lembra quando eu tenho um sinal alternado? Então, vamos lá. Eu tenho aqui o meu sinalzinho alternado, né? Uhum. Quando eu ligo esse sinal alternado aqui numa carga... qualquer que seja, vamos pensar numa carga resistiva. Vamos pensar assim, no seu chuveiro de casa, tá? Quando eu ligar esse sinal alternado, que hora é positivo, hora é negativo nessa carga, esse sinal ele vai produzir uma dissipação de calor dentro desse componente, né? Por exemplo, no chuveiro, né? De uma maneira diferente do que ela produziria com corrente contínua, tá? Então, se eu pensar na corrente contínua aqui, ó, né, a energia que eu passo para dentro daquele resistor é essa área aqui, né? Só que aqui o que acontece? Se eu calcular essa área, você vai ter uma área positiva, uma área negativa, uma área positiva, uma área negativa. E no geral, se você fosse pensar só na matemática, que essa energia seria zero, porque você teria positivo aqui e negativo aqui, positivo aqui e negativo aqui. Então, e não é o que acontece, porque o resistor ele aquece, certo? Então, o que de fato acontece é que na hora que você transfere a energia, né, eu tenho que calcular essa energia em termos quadráticos, tá? Por isso que vem essa integral aqui, tá? Que aí de fato, é de fato a potência que você está consumindo. Tá. Então, por conta disso, você faz essa integral quadrática de maneira que você tivesse, hipoteticamente, ou em termos de cálculo, jogando esse semiciclo para cima, tá? Uhum. Né? Então, você faz a média quadrática, porque ele também gera calor dentro do dispositivo, né? E aí, quando você faz isso aí e resolve essa integral, você vai chegar num valor que é o valor RMS, tá? Que é o equivalente em tensão que está sendo aplicada no componente, caso fosse contínuo, tá? Então, deixa eu apagar esse monte de coisa aqui que está confuso. Mas assim, vamos pensar na minha rede de casa. A rede de casa ela é 127 volts, certo? Ou 220, dependendo do lugar. O que é esse 127 volts? Significa que eu vou ter no máximo de saída 127 volts no meu tensão alternada? Será que é esse valor de pico aqui? O que você acha? Ou o que você lembra? Não sei, pelo seu tom aí eu acho que não, mas... É uma boa tática essa. Olha, eu queria apagar só uma risca e apagou tudo. Exatamente, não, você tem razão, tá? Pelo meu tom é bem isso mesmo, né? Não é, tá? O que é o 127 volts? O 127 volts é o quanto de, entre aspas, tensão a rede está entregando, que seria equivalente caso ela fosse contínua, tá? Assim, o efeito Que é sobre... o RMS, né? Que é o RMS, exatamente. O efeito dela na resistência, o do RMS na resistência, é o mesmo efeito do que se eu tivesse uma fonte contínua de 127 volts. Mas a real é que a tensão está se alternando, né? Variando de 0 até mais ou menos 181 volts. Tá? E da onde que vem então os 127? Vem de 181 dividido por raiz de 2. Esse raiz de 2 vem daquela integral lá que eu te falei. Tá? Então, resumindo, né? De maneira bem resumida. O que é a tensão RMS? É o equivalente caso fosse corrente contínua. Tá? Mas não é, a gente sabe que é alternado. E qual é o valor? Bom, é o valor de pico dividido por raiz de 2. Tá? Aqui, como a gente está se interessado no valor de pico, né? Então a gente vai multiplicar por raiz de 2. Tá? Então eu pego 127, multiplico por raiz de 2, vai dar aproximadamente 181, por exemplo, né? Que é o valor de pico que vai estar sobre a carga. Tá? Por que isso é importante? Porque, por exemplo, a sua carga ela pode não tolerar 181 volts. Ela pode tolerar 127, por exemplo. Entendeu?
Então você tem que, de alguma maneira, baixar, enfim, aí tem que pensar um pouco no que vai fazer para que... ou, de repente, reprojetar a fonte, né, para que ela tenha a carga o valor de pico que a carga tolera, né. Outro ponto também é sobre o diodo, tá? Que aí vem aqui, ó, para tensão de pico inversa, tá? O que é a tensão de pico inversa? Bom, quando a gente olhar aqui, ó, o que vai acontecer? O diodo, né? Nesse semiciclo ele conduz, nesse semiciclo ele não conduz, certo? Porém, o que vai acontecer nesse outro semiciclo aqui, ó? Que seria aqui, né? Quando ele não está conduzindo. Ele não conduzir não quer dizer que ele não está sofrendo uma tensão. Ele tá. Eu tenho aqui mais 181 e aqui 0 quando chegar no pico, né? Então eu tenho uma tensão aqui inversa sobre ele. E ele tem que aguentar essa tensão, tá? Tá? Então, na hora que você projetar, é só colocar um diodo? Não, você tem que colocar um diodo que vai aguentar essa tensão de pico inversa aqui, que é essa tensão mínima negativa aqui, tá? E aí é o da aula passada, né? Que se chegar num ponto também, ele já não serve mais. Isso, você chegar num ponto, naquele ponto lá da curva, né? Se a gente lembrar da curva, ela era assim, né? Ó. Assim, assim, certo? E aqui tava o eixo, né? Então, essa tensão de pico inversa, ela tem que estar aqui, ó. Tá? Se ela estiver aqui, ó, ele vai começar a conduzir. E vai quebrar, né? Vai danificar. Sim. Então, você tem que escolher um diodo, né? Cuja tensão de pico inversa, suporte, né? Ou seja, a tensão máxima de pico inversa dele seja bem maior, ou menor no caso, porque é negativo, né? Mas bem maior do que a tensão de pico da fonte. Tá bom? Então, ó, a tensão de pico inversa, eu coloquei esse sinal de menos aqui entre parênteses, porque normalmente você não fala nela em termos negativos, tá? Ela é a tensão de pico que está sendo aplicada de maneira inversa no diodo, né? De maneira indiretamente polarizada. Mas ela vai ser igual a quanto também? A própria tensão de pico. Tá bom? Né? E aí lembrando, quanto que é? Raiz de 2 da tensão RMS. Né? Então se eu tenho 127, vai ser vezes raiz de 2, que vai dar 181. Seu diodo tem que aguentar lá os 181. Tá bom? Legal? Bom, tensão média na carga, tá? A tensão média na carga, aí é o que o nome diz mesmo, é a média, tá? É a média que tá sendo de tensão que está sendo aplicada lá na carga, né? Que ela é similar ao que ela vai enxergar como nível contínuo, né, dentro dela, tá? Tô voltando aqui, desculpa, voltando aqui, né? Deixa eu apagar isso aqui para não confundir. Então, o que é a tensão média? Essa aqui é a tensão que está sobre a carga, né? Ó, tá? A tensão média, ela seria o equivalente se eu tivesse um sinal contínuo aqui na carga agora, tá? E como que ela é calculada? Basicamente, o nome já diz, é média. Então, eu tenho que calcular a média desses valores aqui, num ciclo, tá? Num ciclo aqui, ó. Tá? Então, eu calculo essa média aqui, desses valores. Então, ou seja, eu somo todos eles aqui, todos os valores da onda e divido pelo período. E o período é π. Tá? Então, por isso que eu uso uma integral para calcular de 0 a π, dividido em 1 sobre 2π. Desculpa, eu fiz errado aqui, tá? Aqui o período é 2π, né? Sempre, claro. Não posso esquecer. O período aqui é 2π, né? Então, eu faço a integral de 0 a π, que é só meia onda, ó. 0 a π, né? Integro todo esse cara aqui, de 0 a π, e divido pelo período completo, que é 2π, tá? Você não vai precisar resolver isso aqui, eu já resolvi pra você, ó. Vai dar a tensão de pico sobre π. Ainda bem, né? Pelo menos isso, né, professor? Ó, essa aqui é fácil de resolver. O problema é essa aqui. Um pouquinho, esse quadrado aqui, eu confesso pra você que eu não lembro como resolve. Mas não tem problema, alguém já resolveu pra gente. Mas é simples, tá? O que você vai precisar lembrar, né? Qual é a tensão média? Qual seria a tensão, entre aspas, VCC, né? A tensão contínua que a carga está enxergando, né? É só pegar a tensão de pico e dividir por π, tá? Ó, que vai dar aproximadamente 0,45 da tensão RMS, tá bom? Por que eu coloco a RMS aqui? Porque a RMS é o que usa mais, né? Você não fala que você tem 181 volts de pico na rede, né? Você fala que você tem 127, tá? Então, aí fica fácil de calcular. Qual que é a tensão média? 0,45 do 127. Tá bom? Mas, se você não quiser usar isso aqui, você pode fazer a tensão de pico dividido por π. É a mesma coisa. Legal? Tá? Dúvidas até aqui? Tranquilo. Tá. Tensão eficaz na carga, tá?
A tensão eficaz na carga, então assim, tem a média e a eficaz, né? Aí a média é a seguinte, a média é como se fosse a tensão, o equivalente, entre aspas, à tensão VCC, né? Assim, a tensão é a média mesmo de tensão que está sendo aplicada lá na carga. A tensão eficaz é que vai produzir a energia equivalente ao mesmo em corrente contínua, o que pode ser o que é diferente da tensão média, tá? A tensão eficaz na carga permite calcular a potência que está sendo dissipada na carga e que está sendo dissipada no diodo, tá bom? Mas a gente não vai entrar nesse detalhe agora. Mas só para saber, vai ser a tensão de pico dividido por 2, que é resultado dessa integral aqui, tá? Tá. Tá. Legal? Então, mas assim, ó, não se preocupe, o exercício vai ser aplicar essas fórmulas, tá? Você vem aqui, olha a fórmula e aplica, tá? Agora correntes, né? Se eu tenho tensão, eu tenho corrente. E na carga, né? E não vai mudar, né? O que vai ser a corrente? Lei de Ohm, tá? Tensão sobre resistência. Então, se eu tenho a tensão média na carga, eu tenho a corrente média, que vai ser a tensão média dividido pela resistência. Espera só um minutinho. Ah, tá. É só pra... Vou passar pra você em primeira mão aqui, tá? Na reunião dos professores, é que eu deixei aberto só os slides pra eu ver, né? E aí bateu um slide novo aqui, retorno presencial. Falei, opa, deixa eu ver. Meu Deus. Deixa eu ver isso. Eu não sei o que estão falando, tá? Mas o que tá escrito, o que eu posso te falar, o que tá escrito aqui, é que não haverá retomada sem segurança e não há previsão de retorno. Então você já tá sabendo também. Teve um aluno que esses dias me falou isso, sabe? Não, mas parece que vai ter retorno. Falei, como assim vai ter retorno? Não fiquei sabendo de nada. Fiquei sabendo de nada. Aí ele, não, tem alguém que falou. Teve um professor que falou? Ele, é um professor. Eu não quis nem perguntar o nome do professor, sabe? Falei, ó, pra mim não chegou nada. Agora chegou. Agora chegou. Tá falando que não tem previsão. Chegou que não sabemos. Chegou que não sabemos, exatamente. Né? Vamos lá. Bom, então a corrente, ó, corrente média vai ser a tensão média sobre a resistência. Se você calcular a tensão média lá, você só divide pela resistência, tá? Você não precisa vir aqui e fazer 0,45 do VRMS, tá bom? Tensão de corrente de pico, mesma coisa, tá? Corrente de pico inversa, se você quiser. Você vai pegar a tensão inversa, dividir pela resistência, vai dar corrente. É que não vai estar, porque não vai ter corrente, né? Então, enfim, deixa quieto. Ignora esse. Ele não tá conduzindo, né? Deixa quieto. Tem corrente de pico e corrente inversa, mas é muito pouquinho, tá? Então, corrente média, corrente de pico, corrente eficaz, então ó, tensão eficaz sobre a resistência, né, ó, tá? Super tranquilo. E a frequência de saída. Bom, isso aqui, ó. Se a gente lembrar no retificador, ele tá retificando, mas ele tá tornando o sinal contínuo, mas pulsante, né? Ele tá pulsando aqui, certo? Se ele está pulsando, você pode calcular essa frequência de pulso, tá? Que vai ser igual à frequência da rede, tá bom? Então, se eu tenho aqui 60 Hz, né, ó. Vai manter 60 Hz. Vai manter 60 Hz, né? Então, ele se repete aqui e assim continua, tá? Então aqui, ó, a frequência de saída, a frequência de entrada. Ah, por que isso, professor? Parece óbvio, né? Mas no retificador de onda completa não é, tá? Então... Por isso que a gente coloca. Legal? Tá. Tudo bem até aqui? Tranquilo. Tá. Aquilo tudo foi se a gente tivesse um diodo ideal. Tá? Que lembra? Ideal é chave. Então ele não tem resistência e nem tem aquela queda de tensão da tensão de joelho. Certo? Agora, e se eu tivesse uma tensão de... se eu conseguir colocar agora a segunda aproximação, que é aquela aproximação em que eu considero só a tensão de joelho. É simples. Você vai pegar a tensão de pico de saída igual a tensão de pico de entrada menos a tensão de joelho. E aí você aplica essa nova tensão de pico em todas essas fórmulas aqui. Entendeu? Tá? Então, onde tem tensão de pico aqui, ó, vai ser a tensão de pico da entrada menos 0,7. Aqui, tensão de pico da entrada menos 0,7. E assim vai. Aí a tensão média corrente vai vir, né? Já vem lá da tensão, você calcula o resto. Tá? Então, é só isso, né? Eu vou mostrar pra você depois a simulação. Uma simulaçãozinha rápida, tá? Como que isso impacta aqui no retificador. Mas então, assim, lembrando, o que a gente usa na maior parte dos casos? A segunda aproximação. Porém,
se você tiver, por exemplo, você tiver uma fonte que está sendo conectada direto na tensão de alimentação, sei lá, você colocou diodos que tem tensão para aguentar os 181 volts lá, bonitinho, vai aguentar a corrente que vai ser de saída, tudo bonitinho. Então não precisa de transformador, coloquei direto na fonte. Esse 0,7 não vai fazer nenhuma cócega, porque tipo, se eu tenho 181 menos 0,7, vai dar 180,3, então não faz quase nada. Agora, se a sua tensão de entrada no retificador, que é a tensão de saída do transformador, for baixa, sei lá, quero fazer uma fonte de 5 volts, né? Aí 5 já começa a complicar, porque tipo, se a tensão de pico for 5, a tensão de entrada, né? A tensão de pico de entrada for 5, a tensão de pico de saída vai ser 5 menos 0,7 dá 4,3. Aí a diferença impacta, tá? Então você tem que ter essa noção, assim, se a tensão de entrada no retificador é bem alta, não tem problema você desconsiderar e usar só a primeira aproximação. Agora, se ela for baixa, aí você tem que considerar a primeira aproximação. A segunda aproximação. Tá bom? Aí é só lembrar de tirar o 0,7 lá da tensão de condução do diodo. Legal? Beleza? Tudo novo pra você não, né? Acho que não, né? Ou não? Não, tranquilo. Tranquilo? Isso daí eu lembrava já. Assim, legal. né? Mas essa explicação eu acho que fica mais fácil de entender. Legal. Porque às vezes a gente acaba decorando assim a fórmula, mas entendendo eu acho que fica bem melhor. Não, esse o meu objetivo, tá? Assim, eu vou ser bem sincero, eu não lembrava dessas fórmulas, eu tive que pegar o livro, olhar todas elas, tá? Agora, o que eu lembrava? Eu lembrava muito bem como que funciona o retificador, lembrava muito bem dessa necessidade de você descontar o 0,7 quando necessário, dessa questão da carga, sabe? Isso são as coisas que você precisa guardar. As fórmulas, você pode ir atrás. E assim, do jeito que eu te falei também, né? Assim, às vezes você vai lembrar, tipo, tensão de pico é a tensão de pico, sabe? Não vai ter nenhum problema. Aí a tensão média, talvez você não lembre, mas não precisa decorar. Você vem aqui nesse slide e pega, ou você vai no livro e pega, tá bom? Tá. Bom, e aí eu tenho esse exercício pra você fazer, tá? Eu acho que não vale a pena agora, tá? Então, o que é o exercício? É simples, tá? Tem um monte de item. Tranquilo, mas é super simples. É você fazer usando o diodo ideal e usando a segunda aproximação. Só. Tá bom? Tá, depois aí a gente faz o mesmo esqueminha. Eu abro lá no Moodle, ou você me manda pelo Moodle, tá? Não tem problema. Tá. Se você tiver dúvida, você me fala, tá? Se não tiver dúvida, tranquilo, tá? Então aqui, lembrando, 12 volts RMS. Então, não esquece de fazer lá o vezes raiz de 2, tá? Tá. Bom, retificador meia onda com transformador. Então, como eu te falei, né? Naquele exercício, a gente estava ligando direto na fonte, né? Aqui, já está direto na fonte. A fonte está alimentando coisa. Aqui é como se eu tivesse uma fonte de 12 volts, né? Normalmente, a nossa rede não é 12 volts. Ela é 127, 220, 380, né? Então, aí pensa assim, eu tenho uma fonte de 127. A tensão de pico é 181. E eu preciso alimentar um circuito de um microcontrolador que é 3.3 volts. Então, tipo, tem que baixar aquele negócio para 3.3, né? E baixar a tensão com corrente contínua é a pior coisa que você faz, porque dá um trabalho e fica caríssimo, tá? A grande vantagem da corrente alternada é você poder usar transformador para poder fazer elevação e abaixamento de tensão, tá bom? Essa é a grande vantagem. Não tô falando que assim, que não dá, mas é complicado. Tá? Então por isso que é o padrãozão, assim, vou baixar a tensão. Onde que eu vou baixar a tensão? Vou baixar a tensão lá usando um transformador lá na entrada antes de retificar. Assim, Mariana, isso não quer dizer que o pessoal não faz diferente. E as fontes chaveadas, essencialmente, elas fazem diferente disso. Elas abaixam a tensão na saída, tá? Mas é por outros motivos, tá? E normalmente é porque você quer miniaturizar a sua fonte. Tipo a fonte de celular, por exemplo, né? Imagina se a fonte de celular fosse com aquele transformador pesadão, sabe? Grandão, né? Tipo, você não ia conseguir colocar na bolsa pra levar, sabe? Né? Então as fontes chaveadas resolveram esse problema, que é do tamanho do transformador, né?
Mas, Uhum. o jeito mais fácil de fazer é esse, tá bom? Porque, em compensação, a fonte chaveada, ela tem uma baita de uma eletrônica depois para poder chavear, como o nome diz, né? Ele chaveia a tensão que está chegando de maneira a enganar a carga, para a carga pensar que ela está recebendo de fato lá a tensão que está especificada, sei lá, na fonte de celular, os 5 volts, né? Tá? Mas enfim, esse é um outro assunto aí para outra disciplina, né? Só lembrando, então, o jeito mais fácil de fazer é esse. Então você usa um transformador. E aí o transformador é a relação de espiras, né? N1 sobre N2, tá? E aí a tensão de pico na saída, desculpa. O IN aqui é a tensão de pico de entrada no diodo, tá? Depois eu troco. Aqui é o VP, o VS, né? Peraí. Minha caneta não funciona. Lógico que não funciona, tá ao contrário. Aqui é o VS, aqui é o V IN. E aqui é o V da rede, né? Tá? Então, o que vai mudar do outro? É que você tem que considerar a relação de espiras, tá? Então, se eu tenho 10 espiras no N1 aqui, no primário, e uma espira no secundário, então a sua tensão de saída vai ser VP igual a 1 sobre 10 do V da rede. Pronto, baixei a tensão. Tá bom? Tá super, super simples. E aí o resto é igualzinho, você vai calcular do mesmo jeito. Só precisa lembrar isso aqui, tá? E aí esse VP aqui é o seu VP que tava... Seu VPE, né? Na verdade, lá. E aí calcula tudo do mesmo jeito. Legal? Tá? E aqui que vem aquela história do center tap que eu te falei, né? Ó, aqui o seu transformador você tem 2 fios no primário e 2 fios no secundário, tá? No outro retificador, a gente tem o terceiro fio no secundário. É só isso. Mas aí eu te falo na aula que vem. Tá. Beleza? Tranquilo até aqui? Tranquilo. E aí, o que a gente faz? Dá um outro exercício com o transformador. Tá? Então, é o mesmo exercício, só Igual o outro, né? é igual ao outro. Igual ao outro, só que com um transformador, com uma relação de 10 entre N2 e N1, tá? Então, a ideia aqui é, de fato, você vai baixar a tensão 10 vezes, tá? Então, N2 sobre... eu fiz errado aqui, é N1 sobre 2. N1 sobre N2, tá? Tá errado aqui. Depois eu corrijo. N1 sobre N2 é igual a 10, tá? Eu tenho 10 aqui para 1 aqui. Aí você baixa a tensão 10 vezes, tá? Depois eu corrijo o light e coloco o novo, tá bom? Legal? Até aqui? Dúvidas? Por Sem enquanto? dúvidas. Tranquilo? Aí o que eu queria falar com você, aquela questão lá do coisa. Aqui a gente viu um retificador para corrente, para carga resistiva, tá? Mas assim, a carga resistiva é a que não existe, né? Porque, principalmente hoje, né? A carga resistiva seria se fosse um aquecedor, mas normalmente você está fazendo fontes, não é para aquecedor, é para microcontrolador, né? Para circuito microcontrolado, para circuito que envolve capacitor, indutor, né? Então, eu sugiro você, não precisa ser para agora, mas que você dê uma pesquisada sobre a aplicação de carga indutiva num retificador meia onda, tá? Eu não quero que você calcule, não quero que você veja o grosso da coisa, veja o detalhe da coisa, eu quero que você veja o grosso, só para você entender qual que é a influência da carga indutiva. E o que é uma carga indutiva? O motor. Isso já é mais real, entendeu? Você vê a influência da carga indutiva e você vai... E no material que você pesquisar, pode ser na internet, tá? No material que você pesquisar, eles vão te mostrar como que você tira essa influência, que é o famoso diodo de roda livre, tá? Você dá uma checada lá e se tiver alguma dúvida, tal, você me pergunta. Isso é muito estudado em eletrônica de potência. Eu não sei se vocês vão ter aulas de eletrônica de potência, ou se vocês já tiveram. A gente não teve, eu não sei se a gente vai ter. Não sei, porque eletrônica de potência é um negócio assim bem... muito voltado para a área de elétrica, sabe? Mas... de qualquer forma, acho que vale você conhecer, tá, o assunto.
né? Não precisa ser expert, não precisa... Conhece lá, vê o que acontece quando coloca uma carga indutiva, que é um indutor. O que ele faz com a questão do retificador, como isso influencia e como você contorna o problema, tá? Uhum. Eu sei assim, quando fiz a faculdade, eu não estudei eletrônica de potência. Eu estudei no curso técnico, que aí eu fiz curso técnico de eletrônica, né? Então, assim, fazia mais sentido, né? Então, na faculdade não. Mas aí na pós-graduação, que eu fiz em automação, eu tive aula pesada de eletrônica de potência. Na verdade, eletrônica de potência, não pesada, mas é uma eletrônica de potência voltada para controle de motor. Que aí faz sentido para automação, sabe? Por isso que eu perguntei se vocês vão ter ou não. Né? Porque pode ser que vocês vejam isso no curso, tá? Mas enfim, eu acho que é bom conhecer. Eu queria te mostrar um negócio aqui, tá? Você já viu esse simulador aqui? LT Spice? Não. Ele é um simulador gratuito da Analog Device, né? E ele é bem assim. Ele é... Ai, caramba, eu não coloquei um retificador comum. Ponte Center Tap. Puxa, esqueci. Tudo bem, vai. Ele é assim, ele é um simulador que não é fácil de usar, mas ele é muito bom. Tá? Então eu não vou te ensinar a usar aqui, tá? Porque, sei lá, Proteus é muito mais fácil de usar, tá? Mas ele é muito bom, assim, é muito bom. Aí eu queria só te mostrar, só que deixa eu ver se eu tenho um circuito, deixa eu ver, talvez o que eu não tenho aqui, porque eu tô na pasta errada, vamos ver. Eu queria te mostrar um retificador de onda, de meia onda. Peraí, putz, agora achar esse negócio aqui é uma desgraça. Home, Dropbox, FISP, retificador de meia onda. Eu não fiz, tá? Vamos usar esse aqui mesmo, então, tá? Eu posso fazer assim, ó. Eu posso vir e tirar esse cara aqui. Ó, tá vendo ele como ele é difícil de usar? O que você acha que ele vai fazer, ele não faz, sabe? Você fala assim, vou deletar, né? Não, ele não deleta. Aí, agora eu deleto. Pronto. Corta, corta, corta. E corta. Corta e corta. E aqui eu tiro o L3. Vamos que a aula tá acabando, senão eu não consigo te mostrar. Vou tirar aqui esse L3. Pronto. Tá? Então aqui, ó, tenho um sinal da rede, ó, 181 volts, 60 Hz. Aqui eu tenho a relação com o transformador, né? E aqui eu vou ter o diodo e a carga de 50 ohms, tá vendo? Aí vamos simular, ó. Acho que é o homenzinho correndo, isso. Aí eu vou vir aqui e vou pegar o sinal de saída. Tá lá, né, ó. Tá? Tá. Aqui eu simulei só por um semiciclo, tá? Tem um porquê disso, tá? 16,6 volts, aqui é 1 sobre 60 Hz, né? Ó, vamos ver a entrada antes do diodo. Aqui, ó. O sinal azul, tá vendo? E aí que Tá, tô vendo. Ó, e aí, ó, primeira coisa que a gente vê, ó. Tá vendo que o sinal azul o sinal verde, que é a saída, tá um pouquinho abaixo do sinal azul, né? Porque aquele 0,7 lá, tá? Sim. Então, ó, a tensão de pico aqui, ela vai ser 0,7 menor, só que não é só ela, né? É toda a senoide, ó. Tá vendo? Sim. Ó, e quando chega no zero aqui, ó, ele tem aqui uma região... Ele chega no zero um pouquinho antes por causa do 0,7, tá vendo, ó? Legal? Tá? Aqui nesse cara, ele tem um negócio que você aperta o control aqui, vem aqui, ó. Ele mostra a tensão média e o RMS. Tá. Tá vendo, ó? Então, se a gente fizer o cálculo lá da tensão máxima e dividir por π, eu vou ter o médio. E se eu dividir por 2, ó, é mais ou menos, né? Se a gente olhar aqui já, ó, ele tá em 16 e um pouquinho aqui. Dividiu por 2, ó, 8,43. Tá vendo? Tá? Tá, então tá aqui. E aí seria isso, né? Legal? Se eu colocasse um capacitor aqui, por exemplo, se eu conseguir, tá? Não vou te dar
Não vou garantir que eu vou conseguir colocar, mas eu acho que eu consigo. Deixa eu lembrar onde estão os componentes, peraí. Vem aqui, acho que é aqui, ó. Aqui. Eu vou colocar um capacitor, assim, de qualquer valor, assim, só pra gente ver o efeito, tá? Não quer dizer que é assim que deveria fazer. Vamos lá. Ah, deixa eu colocar o valor dele, né? Senão ele vai chiar. Vamos colocar, ó, vou colocar alto só pra gente ver bem como que acontece isso. Vou colocar 220 microfarads, tá? Aí a tensão, eu não sei se ele vai chiar, mas vamos colocar, sei lá, por 1000 volts pra gente não ter problema. Esse seria um capacitor enorme, a gente nunca usaria esse capacitor, tá? Mas só pra gente testar. Vamos lá. Olha só o que aconteceu, tá vendo? Ó? Nossa, sim. Aí quando chegou aqui, ó, ele começa a descarregar. Aí você começa a tornar a sua tensão de saída mais reta, tá? Se eu simular por mais tempo, só pra gente ver, ó. Simular por sei lá, um segundo. Um segundo não, um segundo é muita coisa. Eu vou colocar uns 100 milissegundos para ter vários ciclos. Então eu vou jogar aqui para 850. 850. Não, opa, desculpa. 1050. Tá. Ele é chatinho de usar, você viu, né? Mas ele é bom. Olha lá, tá vendo? Ah, que legal. Tá. Aham. Então, só pra você entendendo como que as coisas vão funcionando nos retificadores. Legal? Dúvidas até aqui? Tranquilo. Dá tempo ainda de tomar uma água antes de ir pra sua próxima aula? Claro, dá sim. Ah, então tá bom. Então amanhã a gente volta a falar, a gente fala então com Center Tap. Tá? Tá. Legal? Beleza, professor. Obrigada, Então tá. viu? Obrigado você, Mariana. Um abração pra você, Até tá? amanhã. Até amanhã. Você também. Tchau, Tchau. tchau.